E o sucesso das empreitadas com áudio e vídeo foi tão grande que a Jovem Pan decidiu retomar o sonho televisivo ao lançar um novo canal, a Jovem Pan News, um canal de notícias na TV fechada que realiza a transmissão em vídeo de alguns dos programas da rádio e que também ganhou atrações exclusivas, como o programa Linha de Frente. Criado em outubro de 2021, o objetivo do canal era replicar o sucesso de outras plataformas e, ao mesmo tempo, bater de frente com os principais canais do ramo, como Record e Band News, CNN Brasil e a líder Globo News. E em apenas um ano, a Jovem Pan News conseguiu atrapalhar bastante os planos das concorrentes, ao ponto de conseguir abocanhar grande parte da audiência. Para se ter ideia do feito, de acordo com a pesquisa do Painel Nacional de Televisão, durante o mês de novembro, a JP conseguiu alcançar média de 0,16 no Ibope, contra uma média de 0,2 da líder Globo News. Vale lembrar que, ainda que os números sejam considerados pequenos no escopo geral da televisão, o comparativo deve ser feito apenas com outras emissoras de sinal pago de TV, e não com emissoras de sinal aberto, como a TV Globo, o SBT e a Band. E também com relação aos canais de notícias que concorrem diretamente com a emissora. Uma marca expressiva que firmou a Jovem Pan News como a segunda emissora de notícias mais assistida do país. E isso com um investimento consideravelmente menor do que as concorrentes, em especial a Globo News e a CNN Brasil. E o resultado tem sido tão surpreendente que, em alguns momentos, a Jovem Pan conseguiu até mesmo bater a audiência da Globo News, algo que nunca havia acontecido em 26 anos. Em 22 de novembro de 2022, por exemplo, a Jovem Pan registrou média de 0,6 ponto contra 0,5 ponto da emissora dos Marinho, o que representa 1,1% dos televisores do país. O êxito ocorreu graças à faixa que compreende os programas de 15 e 22 horas e 30 minutos, do programa Prós e Contras até o programa Opinião, e foi alavancado pelo grande sucesso de Os Pingos nos Is, que teve média de 1,6 ponto. Para se ter ideia, a atração de maior audiência da Globo News no período foi seu jornal das 18 horas, com 0,9 ponto. E de acordo com a emissora, a liderança no Ibope pode ser constatada também em outros períodos. Boa parte deste êxito é atribuído a um alinhamento da empresa, direto e indireto, com o presidente Jair Bolsonaro, que tem alinhamento ideológico com a maioria da audiência da emissora. De fato, há uma relação de cordialidade entre as partes, o que faz, inclusive, com que se acuse que a emissora veicula notícias em benefício do político em troca de uma suposta ajuda governamental. A crítica se dá também pelo fato de que, enquanto quase toda a mídia adotou uma postura combativa em relação ao presidente, a Jovem Pan manteve uma linha institucional bem menos agressiva e deu espaço para comentaristas favoráveis ao presidente. Ainda assim, a emissora se defende, alegando que apenas dá espaço para visões críticas e favoráveis, enquanto as concorrentes se limitaram às críticas. De toda forma, a Jovem Pan recebeu verba federal de publicidade durante os últimos anos, assim como outras emissoras, sendo ela a principal agraciada em 2021. A explicação técnica vem do fato de que grande parte da audiência da rádio tem afinidade com o governante e, portanto, a emissora seria um território mais receptivo à mensagem governamental. A título de curiosidade, da verba empregada pelo governo em rádios em 2021, 13% foi para o Grupo Jovem Pan, num total de 2,2 milhões de reais, segundo o jornal Estado de Minas. Para comparação, em valores atualizados, a verba recebida durante o ano de 2015, no então governo de Dilma Rousseff, foi de 1,9 milhão de reais, 7% da verba federal destinada às rádios, segundo a reportagem. Em sua defesa, a Jovem Pan afirma que a verba estatal
é um valor ínfimo dentro da receita do grupo, e o grosso do faturamento vem por meio de anunciantes privados. De acordo com o site Notícias da TV, em 2021, o grupo acumulou faturamento de 134 milhões de reais, com lucro de 15,7 milhões, um salto de 75% com relação ao ano anterior. Ou seja, a verba federal é menos de 2% do total do faturamento do grupo, de acordo com as duas fontes. Ainda assim, o surpreendente é que, apesar de ter lançado seu canal de televisão, no total, o grupo aumentou sua despesa administrativa de 9 para 12 milhões entre 2020 e 2021. E o custo com pessoal aumentou apenas 100 mil reais. Ou seja, ao se tornar também uma televisão, a Jovem Pan conseguiu multiplicar seus canais de propagação sem aumentar consideravelmente o seu custo. Uma quebra de paradigma que contrasta com a concorrente CNN, que amargará mais de 100 milhões de reais de prejuízo neste ano, depois de apostar em uma estrutura imensamente maior e com custo de pessoal extremamente alto. A Jovem Pan News, inclusive, tem tirado o sono da CNN, que veio ao Brasil para tentar vencer a Globo News, mas que agora amarga o terceiro lugar na programação e batalha por um público semelhante ao da concorrente, e deu início a uma série de cortes e demissões. Porém, o futuro da Jovem Pan é também alvo de dúvidas e até de críticas de seus próprios espectadores. Para os críticos mais ferrenhos, com o novo governo, a emissora será prejudicada tanto por uma suposta retaliação com relação às verbas publicitárias federais, como por uma suposta rixa que pode acontecer entre a emissora e a nova administração. Além disso, a Jovem Pan tem tido problemas com a justiça brasileira e alega até mesmo sofrer censura por parte das autoridades judiciárias, o que a fez realizar algumas mudanças em sua programação e pessoal. E os problemas têm afetado até mesmo o quadro de comentaristas da casa, que resultaram na saída do núcleo de seu programa mais assistido, Os Pingos nos Is, que apesar de um novo elenco, mantém os altos índices de audiência e a mesma linha editorial. Apesar disso, as recentes alterações no quadro de jornalistas da casa fazem com que até mesmo a sua própria audiência também tenha dúvidas sobre se a emissora vai manter a linha editorial dos últimos anos, ou se vai mudar para ter uma relação mais amistosa com as autoridades. Em sua defesa, a PAN diz que continuará a priorizar a pluralidade de ideias e de comentaristas, e que vai manter o seu quadro miscigenado nos próximos anos, assim como agora. De toda forma, apenas o próximo ano irá dizer se, de fato, a empresa vai dobrar a aposta na linha editorial que fez dela amplamente lucrativa ou se vai tentar se reinventar mais uma vez. E para você, a Jovem Pan vai continuar crescendo? Ou você acredita que ela está em vias de ter uma grande queda? Compartilhe a sua opinião com a gente nos comentários.